E viveram felizes para sempre. É assim que aprendemos desde criança nas histórias infantis ou nas séries de TV que tudo costuma terminar com um final feliz. Os protagonistas se dão bem, o vilão se dá mal e a vida, de alguma maneira, no final do episódio ou da série, se resolve. Mas será mesmo? E depois? O que aconteceu 10 anos depois de Um Maluco no Pedaço? 5 anos depois de House? Será que os amigos de Friends não podem ter perdido o emprego, brigado, feito uma grande besteira? Sei lá, coisas humanas, sabe? Na cultura pop, o padrão para chegar na felicidade não é muito alto. Não importa a tensão, no final todo mundo se abraça, se ama, isso gera uma sensação agradável para os olhos, mas falsa para os sentimentos. A vida não é exatamente assim. E essa é a proposta de BoJack Horseman, um cavalo ator e estrela de uma sitcom dos anos 90, que depois de encher os cascos de dinheiro, decide viver o paraíso nihilista. Não mais trabalha, vive em sua mansão em Hollywood, curte os prazeres vazios de uma vida de fama e hedonismo, o que é o auge para muitas pessoas. Para BoJack é uma fuga para disfarçar o seu grande drama existencial. You're a millionaire movie star with a girlfriend who loves you, acting in your dream movie. What more do you want? What else could the universe possibly owe you? I want to feel good about myself. The way you do. And I don't know how. I don't know if I can. E aí, suave, tranquilo, hoje um Normose diferente, analisando séries. Você já deve ter passado pela sensação de olhar pra trás e não entender suas atitudes, ou mesmo no presente, que às vezes você para e pensa, meu Deus, o que eu tava fazendo da minha vida? Bem-vindos à vida de BoJack Horseman, um cavalo alcoólatra, autodestrutivo, narcisista, que vive rodeado de outros amigos igualmente problemáticos e que ainda assim conseguem te fazer perguntar, e se fosse comigo? E se eu fosse algum dos personagens de BoJack Horseman? Atenção, esse vídeo pode ter alguns spoilers, mas assista mesmo assim. Sem contexto, o spoiler não vai te atrapalhar em nada a experiência do vídeo e nem da série. Já tem algumas décadas que as animações adultas estão em alta. Fruto de uma geração que cresceu discordando que desenho era coisa de criança, já não é de hoje que o adulto e o escroto aparecem em forma de desenho e reflexão. Homer Simpson é o pai problemático, Peter Griffin é o mais imaturo da família, mas os dois são amáveis. South Park já ultrapassou todos os limites do razoável para gerar reflexão crítica e ainda assim, tudo no final do episódio se resolve. BoJack Horseman tem uma coisa diferente de todas essas, a narrativa de contrastes. Nem tudo é como você quer. You know, I was beautiful before I got pregnant. I know. You ruined me, BoJack. I know. Em entrevista para Junk, um site de notícias e cultura popular da Austrália, Rafael Bob Waksberg, o criador de BoJack Horseman, declarou: a maioria do que vemos na TV tem uma moral da história, passando a ideia de que no fundo, todos nós somos bons. Aquela ideia de que no final os personagens percebem seus erros e ficam arrependidos. Na vida real, não existe. E esse é só o primeiro ponto central da narrativa de BoJack Horseman. A série coloca em xeque não só a TV tradicional, mas desafia a própria realidade e a sua vida. Na nossa vida, os dramas são longos e deixam marcas, e não acontecem em episódios independentes onde existe uma sequência lógica de felicidade, tristeza, tristeza. Cada trauma da nossa vida nos altera por completo. Podemos assim cultivar sabedoria, inteligência, aprendizado, mas também podemos criar raiva, inveja, culpa, sentimento, ressentimento. Realista demais para uma comédia de desenho? Bem, é que BoJack não é uma comédia, mas é um drama pesado com traços de humor servindo apenas de alívio cômico. O fato dos personagens serem antropomorfizados, ou seja, animais humanos, é apenas um alívio para facilitar a mensagem, criar um afastamento crítico-reflexivo. Porque imagine ver isso com personagens reais. You come by it honestly, the ugliness inside you. You were born broken. That's your birthright. It won't make you whole. You're BoJack Horseman. There's no cure for that. Anyway, do you remember who directed the Philadelphia Story? 5 letters, second letter U. Lubitsch? No, BoJack. Goodbye. Na vida, não há respostas fáceis para problemas complexos. Mudar de verdade é um processo longo e tedioso que leva muito mais do que um dia. E isso faz total sentido com as palavras de Waksberg na entrevista da Junk. Existir é difícil. E esse é um dos grandes mantras de BoJack, especialmente quando você passou por traumas de infância ou depressão severa, que é o caso do nosso cavalo. Seus fantasmas existem diariamente e não é tão fácil esquecê-los de maneira simples. De alguma maneira, nesse mundo de views, likes, exposição, fotos a todo momento,
todos nós passamos por alguma das aflições mostradas na série. Seja pela carreira, pelo sonho artístico, pela vontade de maternidade ou pela simplicidade de não ter propósito nenhum como Todd. Queremos nos convencer de que a vida é uma série e que existe uma solução na vida que seja tão simples e feliz quanto nos seriados. E não é à toa que BoJack fica preso nos seus VHS dos anos 90. A imagem que a ficção constrói é apenas aparência e distração. Sim, quando nos apegamos na falsa ideia de que existe um grandioso fim ou uma felicidade eterna, tendemos a acabar indo na direção contrária disso. Distrações, alienações. Como um mecanismo de defesa para nos proteger de pensar em frustrações, depositamos toda a esperança de que a causa da nossa infelicidade é externa e que bastam distrações e prazeres para esquecer dos problemas da vida. Você já deve ter sentido isso. O inferno são sempre os outros, sabe? Depositar a esperança no final da jornada e esquecer que o ciclo da felicidade está no caminho. Todos os personagens de BoJack estão na mesma busca incansável por um sentido que não há sentido, mas caminho. É quase um vício. Na temporada 1, BoJack deposita felicidade no lançamento de seu livro, enquanto Princess Caroline deposita felicidade no trabalho e Mr. Peanut Butter busca a felicidade em posar de feliz. What would make you happy? Well, finishing my memoir, Na I guess. 2, o depósito fica no seu trabalho em Secretariat, enquanto Princess Caroline agora está na busca de felicidade na maternidade, e Diane em ser significativa. Na 3, BoJack deposita tudo em ganhar o Oscar, e assim por diante vai acontecendo com todos os personagens até a quinta This has been temporada. your dream for the last 30 years. You made it happen. An Oscar won't make you happy forever. It won't solve all your problems. You win that Oscar. The next day, you go back to being you. But that night is a really good night. Mas aqui, a série se aproxima muito mais das filosofias orientais, budistas ou taoístas. Felicidade é efêmera e nada é fixo ou permanente. Ou como cantou Tom Jobim, Tristeza não tem fim, felicidade. isso não é pessimista, mas um esforço em ver a realidade como ela é. Se você não compreender que não há felicidade eterna e que o dia de amanhã sempre vem, na primeira tristeza intensa ficará sempre depressivo e na primeira felicidade suprema ficará preso na busca eterna de um prazer. É um ciclo tóxico e prejudicial e que nunca te satisfaz. BoJack jura que quer ver sua dor existencial passar, mas tudo que consegue fazer, já que o sofrimento é grande, é fugir de si mesmo, recorrer ao álcool, remédios e loucuras distrativas. Ou seja, aqui está a normose. BoJack não é nihilista como todos pintam. Ele, na verdade, está preso em buscar um sentido. Buscar família, largar de beber, motivos para viver, reencontrar os amigos. Mas como tudo isso deixa BoJack triste, ele acaba caindo no loop de fuga e mais uma ressaca. Como um cavalo correndo em ciclos, BoJack está buscando anestésicos para fugir de si. E por isso sempre volta ao mesmo ponto. Assistir e reassistir a sua série, sonhando num dia que a felicidade será eterna. Conhece alguém que é assim? Numa outra entrevista para a revista The Verge, Bob Waksberg traz uma ideia bem legal sobre isso. Ele não acredita em finais. Ou seja, você pode se apaixonar e se casar, ter um casamento lindo, mas ainda assim, amanhã de manhã, você é você. O mesmo. BoJack, Peanut Butter, Todd, Diane, todos estão no mesmo dilema. A vida não é felicidade eterna e permanente. Se assemelha mais a uma curva senoide ou senoidal, uma montanha russa onde momentos péssimos e felizes se intercalam de maneira incontrolável. Controle é ilusão. Você pode viver o pior dia da sua vida, mas o dia seguinte não será o pior. Horsing around? That ended 11 years ago. Really? Where does the time go? BoJack está sempre procurando validação e perdão, mas nunca pensa em coerência e ação. Ele rejeita responsabilidades. Everything is society's fault, and we as individuals never need to take responsibility for anything. No. Nunca consegue olhar para si próprio. I was just saying that. I like that. Dude, just let him have this. Hooray! Everything is meaningless! Nothing I do has consequence! E desse modo, toda vez que é confrontado com a realidade, como quando lê seu livro ou quando Todd decide dar uma bronca mais pesada, BoJack cai por si e, como se acordasse ou despertasse de uma ressaca, decide mudar tudo do dia pra noite. E, obviamente, não consegue. Esse estágio de ciclos intermináveis lembra muito o famoso mito de Sísifo, descrito por Albert Camus, onde um homem é condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até uma colina a cada dia, só para vê-la rolar para baixo novamente.
Sísifo torna-se o herói do absurdo de Camille quando ele reconhece o absurdo de sua tarefa, mas decide ser feliz apesar de sua eterna condenação. Por isso essa série é tão cativante. Ver personagens tendo que lidar com o contraste entre o que queríamos viver e o que somos de verdade é chocante. A maioria de nós passa algum momento pela angústia de não estar onde gostaríamos de estar, e é tenso perceber que na maioria das vezes somos o Sísifo no mito de Camille. Vivemos realizando tarefas sem sentido e buscando o absurdo da felicidade eterna. Eu sinto muito, tá legal? Eu estava bêbado e com toda aquela pressão da campanha do Oscar. Mas agora isso acabou. Eu sei que... Não, BoJack, pode parar aí. Você é que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas. Nem nenhuma das Saber merdas dos que nossos aconteceram problemas na sua não os carreira, resolve. nem quando você Ter era autoconsciência criança. É você. é só a metade do caminho. Por vezes, sabemos todo o percurso para nossa mudança. Simplesmente não mudamos, porque a vida não é feita de frases prontas, vídeos curtos como esse ou série dos anos 90. A vida é feita de ações que às vezes dão certo e na maioria das vezes não. Por isso, quando BoJack corre para os braços da amiga Diane, tentando buscar refúgio ou normalização de seus erros para ser enfim uma boa pessoa, ela logo o corrige. Bandidos e mocinhos, nós somos todos gente que faz coisa boa às vezes e coisa ruim outras vezes. É isso. Tudo o que podemos fazer é tentar fazermos menos coisa ruim e mais coisa boa. Mas você nunca vai conseguir ser bom porque você não é mau. Então para de usar isso como desculpa. Isso é a verdadeira empatia. Empatia com quem você já concorda é fácil. Chama-se simpatia ou projeção. A verdadeira empatia reside no fato de compreender também o estrago de nossas ações no outro. E essa é a reflexão final que a série BoJack Horseman estimula a nós. Você pode odiar ou amar BoJack, mas agora você entende a história sobre o porquê ele é do jeito que ele é. Um adulto tentando vencer na vida, apesar de tudo que passou e já causou de ruim para os outros. Não somos todos assim? Você é a única pessoa que estará presente em todos os seus aniversários. Estamos fadados a reconstruir a nossa história, e ter problemas e se perder não significa que tudo acabou. Significa apenas que esse é o único lugar que você está O agora. universo é uma fera selvagem. Você não pode domá-la. Você só pode tentar viver dentro dela. Calma. Como aqui é o Normose, eu espero que nesse momento você já esteja discordando de mim e se perguntando: então você está normalizando os erros, passando pano? Se nós apenas aceitarmos a realidade, a gente não vai estar engolindo tudo de errado? Não, pelo contrário. Possuindo a sabedoria de que a vida é uma curva de ciclos e que o tempo nos altera por completo, tomar decisões ruins faz parte da vida, mas normalizá-las, não, porque às vezes é tarde demais. As pessoas que BoJack machucou nunca mais serão as mesmas. As feridas que BoJack causou e sofreu nem sempre voltarão atrás. BoJack não vai conseguir alterar a possessividade, a loucura de sua mãe. BoJack não recebe e não receberá o perdão de Herb Casas. I'm sorry. Okay, I don't forgive you. O mundo não é sempre como queremos. Para mim, essa é a melhor mensagem de BoJack Horseman. Não importa tanto o que queremos, mas o caminho e a maneira por onde construímos nossos desejos. A vida é o que ela é, e não o que queremos dela. I'm not gonna give you closure. You don't get that. You have to live with the shitty thing you did for the rest of your life. You have to know that it's never, ever going to be okay. Você pode se alienar, buscar distrações, fugir da realidade. Isso com certeza não vai melhorar a sua vida. A única coisa que talvez melhore a sua vida é agir na mudança e perceber que a felicidade está na ação, no caminho, porque sempre, mesmo agindo e fazendo tudo conforme correto, às vezes é tarde demais. Por isso, você pode ter tudo, mas se não tiver a si mesmo. Everything you can to fill that hole with friends and your career and meaningless sex, but the hole doesn't get filled. And one day, you're gonna look around and you're gonna realize that everybody loves you, but nobody likes you. And that is the loneliest feeling in the world. Tudo poderia ter justificativas, tudo poderia ter explicações, tudo poderia ter histórias, mas nós, seres humanos, somos muito mais que só razão. Temos dor, ressentimento, e não é à toa que em 2019 filmes como Bacurau e Coringa foram filmes tão falados. Lidar com ressentimento não é fácil, lidar com a própria história não é fácil. Todo mundo tem uma história, todo mundo já foi o coitado e também já foi o vilão. E é isso que eu vou falar no próximo episódio do Normose. E você? Não deixa de dar like, sininho, inscrição. Se puder, passa no financiamento coletivo do canal, que faz toda a diferença. Vamos trocar ideia nos comentários. Até já e falou! See, Sarah Lynn? We're not doomed. In the great grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. So it doesn't matter what we did in the past or how we'll be remembered. The only thing that matters is right now.
This moment. This one spectacular moment we are sharing together. Right, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn?